Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma palavra que se encontra no Novo Testamento, em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vamos ler a palavra. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus disse essas palavras no Monte das Bem-aventuranças, ele estava se referindo às qualidades espirituais do homem e não às qualidades naturais. Quando Jesus se refere aos pobres de espírito, ele está se referindo a uma virtude, a melhor das virtudes para se entrar no reino dos céus. Ser pobre de espírito é a base de todas as virtudes. E o Senhor Jesus nos diz que ser pobre de espírito, ao contrário do que o mundo coloca, porque o mundo coloca de uma forma pejorativa. Fulano é pobre de espírito, como se aquela pessoa não tivesse nenhum valor. Mas ao contrário, quando Jesus diz pobre de espírito, o Senhor está dizendo que a pessoa tem um espírito humilde, que aquele espírito é um espírito sem soberba, é o princípio do merecimento de entrar no reino dos céus. Então, quando o Senhor fala de pobre do espírito, ele está se referindo àquele que reconhece a sua carência diante do Senhor. Nós temos como exemplo Moisés. Quando Jesus fala com Moisés, Moisés reconhece a sua pequenez. E Moisés diz: Mas Senhor, eu nem sei falar, Senhor. Ele era pobre de espírito, porque ele tinha essa humildade. Quando Jesus falou com Isaías, no chamado de Isaías, Isaías fala: Senhor, ai de mim, Senhor. Quando Paulo fala com o Senhor, ele fala: miserável homem que sou, para pregar o evangelho. Porque ele sabia dos seus defeitos, mas ele tinha humildade de reconhecer o quanto ele era pequeno, o quanto ele era pobre de espírito. Ele era pobre de espírito porque ele tinha um coração vazio, maravilhoso, embora ele tivesse muitos defeitos. Mas são essas pessoas que o Senhor quer que entre no reino. Essas pessoas pobres de espíritos. Por isso ele diz: aqueles entrarão no reino dos céus, pobres de espírito. Esses que têm essa humildade, como teve Moisés, como teve Paulo, como teve Isaías e muitos outros homens, muitos outros patriarcas, por exemplo. Também nós falamos dos mansos, quando o Senhor fala que o reino dos céus, o reino da terra, será dos mansos. O Senhor quer dizer que o manso é aquele que tem um coração puro, aquele que não disputa, aquele que não compete, que não tem soberba, que não tem orgulho. Essas pessoas são mansas. Abraão era um homem manso. Quando Abraão estava em frente a Sodoma, que os servos de Abraão começaram a entrar em contenda com os servos de Ló por causa da disputa das terras, Abraão chamou Ló, eles conversaram e Abraão disse: olhe para a direita, veja as terras que tem à direita. Se você quiser, pode ficar com elas. Olhe para a esquerda, veja as terras que tem à esquerda. Pode ficar com a terra da esquerda. Escolha a terra que você quer. E Ló olhou para a esquerda, as campinas de Sodoma, e escolheu as campinas de Sodoma. E Abraão ficou com a parte desértica. Mas isso não afetou o coração de Abraão, porque ele tinha um coração manso, um coração que não entrava em competição, um coração puro. E esse coração, é dessa mansidão que o Senhor está falando. O Senhor está falando da mansidão de coração. O Senhor Jesus, ele era manso. Quando ele curava, ele dizia para as pessoas: não conte a ninguém que você foi curado.
Ele chamava as pessoas para fora dos muros de Jerusalém para que ele pudesse curá-las e para que não houvesse ostentação do seu poder. Ele não espalhava, ele não queria que ninguém soubesse. Ele não tinha nenhum orgulho. Então o Senhor Jesus era manso, era pobre de espírito e era manso. E é isso que o Senhor quer de nós. Aquele que não reivindica os seus direitos, mas se contenta com o segundo lugar, que é submisso, que procura fazer o outro feliz. Esses são os mansos, esses são os pobres de espírito que o Senhor procura. Esses são os verdadeiros homens de Deus, os homens que merecem o reino dos céus. E o Senhor aqui, ele ensina as bem-aventuranças. Por quê? Segundo a luz de Jesus, as bem-aventuranças, ou seja, do grego, as bem-aventuranças significa a felicidade, mas não é apenas a felicidade, é muita felicidade. Bem-aventurados é muito feliz. Então, quando o Senhor Jesus se refere às bem-aventuranças, ele se refere a uma grande felicidade. E essa felicidade não está no ter, mas está no ser. Um coração transformado também pode ser muito feliz. A felicidade não depende daquilo que você possui, das bênçãos que você recebe. Você pode receber muitas bênçãos e ainda assim não ser feliz. Porque a felicidade, ela não está nas bênçãos, mas ela está no abençoador. Quando você tem uma intimidade com aquele que te abençoa, você se sente completo. Você preenche o vazio do seu coração. Essa é a nossa felicidade. Por isso, a felicidade não depende nem da riqueza, nem da pobreza. Na riqueza, por mais que você tenha bens, você ainda assim pode ser infeliz. Você pode morar numa cabana e ser feliz, muito feliz. E você pode morar num palácio e ser infeliz e vice-versa. Porque a felicidade não está nas coisas externas. A felicidade está na coisa interna, ela é mais espiritual, ela está no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por isso, esta sede tão grande do homem ser feliz, mas procurar a felicidade da eternidade, das coisas espirituais, do contato com o Senhor, da grande humildade. É muito melhor você dar do que receber. É muito melhor você presentear do que ser presenteado. Quando você faz alguém feliz, o que você sente, aquela alegria que você sente no seu coração de ver uma pessoa feliz, isso é felicidade. Isso é muita felicidade. Quando você está na sua casa, adorando ao Senhor, orando ao Senhor e sente uma paz enorme no seu coração, você está num momento de felicidade. E isso não depende de nada que está à sua volta. Nada, absolutamente nada do mundo, nada que seja tocado, nada. Apenas daquilo que é espiritual, aquilo que é interno, que está no seu coração. Por isso, o Senhor Jesus começa o sermão falando das bem-aventuranças. Ele começa a dizer, feliz aquele que tem espírito pobre, feliz aqueles que choram, porque serão consolados. Felizes são aqueles que são mansos, porque deles é o reino dos céus e o reino da terra. Dos mansos, aqueles que se contentam com o segundo lugar, aqueles que se contentam com o que têm. Aquele que abre mão de qualquer coisa. Porque quando você compete, quando você acha que você é merecedor de todas as coisas, que você fez, você estudou, você mereceu, tudo é seu, você manda, você banca, quando você faz isso, você deixa de merecer o reino dos céus, porque você se acha no direito de ter todas as coisas. E todas essas coisas são coisas da terra, são coisas que não vai levar você para o Senhor. Quando você reconhece que você é uma pessoa que não tem nada, que você não é nada, que você é um homem de lábios impuros, de desejos carnais, que você é um homem pecador, que você é um homem que não merece as coisas que tem, porque Deus está te dando bênçãos infinitas. Deus tem muitas bênçãos para as nossas vidas, apesar de nós não merecermos.
Deus tem muitas bênçãos. E nós temos apenas que ter esse espírito. E esse espírito pode ser transformado. Muitas vezes você não vai reconhecer que você não é uma pessoa de espírito pobre. Você não é uma pessoa mansa. Mas como assim? Eu não sou manso. Eu não sofro. Eu não sou pobre de espírito. Como faço para merecer o reino dos céus? É simples a resposta. Procure estudar a palavra de Deus e transformar o seu coração. Pense no seu irmão. Pense que você não é nada diante de Deus. Reconheça a sua carência diante do Senhor. Se despoje de todo o orgulho, de toda a soberba, de todas as coisas que não vêm de Deus. Reconheça que você necessita do Senhor, você depende do Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu dependo do Senhor em todas as coisas. Eu não tenho nada, tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Por isso eu estou aqui, humildemente me colocando diante do Senhor, para que o Senhor transforme o meu coração. Transforma o meu coração num coração puro, transforma o meu coração num coração humilde, transforma o meu espírito num espírito pobre, vazio, para que o seu amor o preencha. Me transforme numa pessoa mansa, Senhor, para que eu possa merecer o reino dos céus. Deus me trouxe essa palavra, eu queria deixar para vocês e pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um.